Também nós agradecemos, né, a presença deles, a participação. Então, nós vamos aproveitando o momento para nos aquietar, né, deixar as nossas aflições um pouquinho de lado, começar a entrar em sintonia com o alto, para que tudo que seja dito aqui hoje possa ser colocado em prática lá fora. Porque não adianta muito a gente vir aqui buscar as palavras, né, que Jesus nos deixou e não colocar isso em prática. Então, só aprender e não praticar não vai ajudar muito a gente na nossa evolução. Então, que a gente possa conseguir fazer isso sempre. Tudo que for aprendido aqui ou na vida, né, porque nós aprendemos todos os dias e a todos os instantes, procurar colocar em prática. Então, sendo assim, nós vamos cerrando os nossos olhos para poder receber todo esse amparo, essa proteção que desde antes, né, o pessoal encarregado de preparar a casa esteve fazendo os trabalhos deles, né, estiveram fazendo os trabalhos deles aí para nos receber, nos brindando com tanta alegria, com tanta sabedoria. Então, que nós possamos aproveitar esses bons momentos, que nós possamos participar da melhor forma possível de tudo que será dito aqui. E aquilo que eu já disse antes, que nós possamos levar conosco todo esse aprendizado e praticar nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, por onde a gente estiver. E assim nós damos abertura, né, para os trabalhos de hoje. Hoje quem faz a palestra para a gente é o nosso querido Akil. O tema da palestra é o uso do tempo. E seja muito feliz, Akil, como sempre, né? Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Aos nossos amigos internautas também, nossa saudação fraterna, nosso abraço. Muito contente, muito feliz, estou aqui de volta, vendo esses rostinhos. Fico muito contente e agradeço toda essa boa energia que vocês me trazem. Não é verdade, Renato? Muito obrigado mesmo. Antes da gente falar exatamente sobre o tema de hoje, que é o uso do tempo, que é um texto da redação do Momento Espírita, eu queria fazer aqui um pequeno depoimento de uma atividade aqui da casa, que eu acho que é muito importante todos os frequentadores estarem a par. Como vocês sabem, a Casa do Caminho Santana tem várias obras sociais, e uma delas, muito importante, é o atendimento que nós fazemos de cestas básicas. Até esse mês, nós atendíamos, no conjunto, 70 a 75 famílias, e sempre em duas turmas, meses alternadas, turma A e turma B. Né? Por que a gente pode perguntar aqui, por que não dá todo mês? Uma, porque a casa não tem condições, e a outra, para não criar um vínculo da pessoa ficar, então, apegada que todo mês vai receber. Não, ela recebe um mês com ajuda, no mês subsequente, não. Para ela buscar, assim, de forma que a própria família possa buscar, né, aprender a pescar e não receber o peixe todo mês, né? E esse mês aqui, em abril, nós encerramos o ciclo de um ano com todas as famílias. E tivemos duas notícias boas. A boa é que a diretoria decidiu aumentar essa cota de cestas, que era na média de 70 a 75, para 80 a 85 famílias. Essa foi a notícia boa. A notícia ruim é que mês passado, dia 27, nós fizemos as inscrições das famílias. E essa inscrição é feita assim, de uma maneira que a gente procure acertar o mais possível daquelas que necessitam. E para nossa surpresa, foi uma surpresa desagradável, surpresa ruim. Nós começamos o trabalho aqui às 10 horas da manhã. 5 horas da manhã nós tínhamos pessoas já na porta ali, famílias já esperando para se inscrever, não é para receber, para se inscrever. E hoje nós estamos já com mais de 166 famílias cadastradas. A casa não tem condições de suportar tudo isso. Nós vamos abastecer 80, 85,
né? As outras restantes nós vamos ter que cortar. Então, esse é o lado triste da história. E aqui não há nenhum voluntário que trabalhou com a gente. Nesse dia nós tivemos vários voluntários. Por quê? Essa inscrição é feita muito criteriosamente. É uma ficha de 4 páginas, onde, além dos dados pessoais, entre os dados de doença, crianças, rendimentos, quem não trabalha, por que não trabalha. É uma entrevista. O entrevistador fica uns 10 minutos, 15 minutos com cada representante de família. E até alguns novos que participaram comigo, ao final dos trabalhos, que foi um trabalho intenso, falou assim para mim: puxa, aqui eu aprendi muito hoje. Eu sou, entre aspas, milionário e não sabia. Porque as pessoas que vêm aqui pedir uma cesta básica, pessoal, em cada ficha que a gente pega lá, é um drama pessoal. Cada um tem sua história, cada um tem sua particularidade. Agora nós estamos fazendo um critério muito assim, consciencioso de selecionar essas famílias. Né? Então você sabe como é, Matheus. É difícil para a gente cortar. Mas se a gente conseguir manter essas 80, 85 famílias, já é um grande mérito. Isso representa mais de meia tonelada de alimentos por mês. Sendo exato, 640 quilos de alimentos todos os meses. 640 quilos. E aí a gente quer agradecer, em nosso nome, em nome da editoria, de vocês, porque todos os frequentadores, todos os dias aqui, a gente pede, né, para ajudar a trazer, nem que seja 1 quilo. Porque de grão em grão, a gente consegue encher o nosso estoque. Então, quem puder, especialmente esse ano, a gente pede que venha. Não precisa se identificar. Algumas vezes a pessoa fala: eu vou levar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal. O que é isso? Não é nada. Mas se cada um trouxer a gente junta para todas as famílias. Né? Como falou a minha amiga Simone ontem na palestra dela, e lembrar que essas famílias necessitam disso. Né? Elas precisam se alimentar. Não adianta só a gente dar um alimento espiritual, que no dia que a gente distribui aqui, é dada uma palestra, né, uma palestra religiosa, para eles recebem passe, recebem um lanche, mas elas precisam se alimentar. E aí depende da cesta que nós damos. Então a gente pede encarecidamente a vocês, o que puderem fazer, ajudar, será muito bem-vindo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom, vamos falar agora sobre o tema. E como introdução do tema, eu vou falar sobre uma figura que todos nós conhecemos e admiramos profundamente, que é o Bezerra de Menezes. Eu vou falar aqui, o que tem a ver o Bezerra de Menezes com o texto uso do tempo hoje? É que no dia 11, agora, ontem, é o dia, em 1900, no dia 11 de abril, foi o desencarne do Bezerra. Então, aí são 116 anos do desencarne do Bezerra de Menezes. Então, como introdução ao nosso tema do tempo, eu vou falar um pouco sobre a vida dele, que eu acho bom a gente lembrar. Né? Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir o filme sobre a biografia dele, é muito bonita, mas quem não pôde, ainda existe nas locadoras e tudo mais. Né? E eu vou aqui fazer um pequeno resumo para depois entrar no nosso tema uso do tempo, e vocês vão entender por quê. O Bezerra de Menezes é o Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nasceu em 29 de agosto de 1831, no estado do Ceará, num local denominado Jaguaretama. Ele não teve uma vida nada fácil, pessoal. Todo mundo pode achar que ele, como ele foi médico formado, foi jornalista, foi vereador na cidade do Rio, foi deputado e foi até candidato indicado ao Senado Federal, falar, ele teve uma vida tranquila, né? É só a gente imaginar com o paralelo de um político de hoje. Mas Bezerra não foi nada disso. Ele passou sérias dificuldades financeiras. Nós vamos ver por quê. E ele chegou, inclusive, além da carreira política e pessoal, ele chegou a presidente da Federação Espírita, da FEB, Federação Espírita Brasileira, e que ele administrou com muita capacidade. Em 1852, ele terminou o curso de medicina,
começou a estagiar na Santa Casa de Misericórdia, terminou o estágio e abriu um consultório junto com um amigo no Centro Comercial do Rio. Mas aqui até o escritor da biografia, o Rogério Keyword, ele até brinca, quem se tratava nesse consultório deles eram as moscas, porque o consultório vivia as moscas, não tinha ninguém, não tinham pacientes. Ao contrário do que acontecia na casa do Bezerra. Por quê? Na casa do Bezerra ficava assim de gente. Ele atendia todo mundo de graça no bairro. E ele, inclusive, recebeu aí o apelido de médico dos pobres, né? Os colegas, assim, jocosos, um termo de troça, de gozação, né, que a gente fala hoje, o Bezerra, ele é o coitadinho, ele é o médico dos pobres. Lógico que eles procuravam faturar, ganhar status, poder, dinheiro, né? E ele aceitou esse título com muito orgulho. Mais tarde, Bezerra mesmo fala que de todos os títulos que recebeu, como jornalista, político e tudo mais, esse foi o título mais honroso que ele recebeu na vida, do médico dos pobres. Ele, inclusive, deu provas disso que ele era, quando, de repente, ele abandonou toda a carreira política dele. Ele estava sendo indicado para senador já, tinha sido vereador eleito, deputado, ia para o Senado. Ele abdicou de tudo isso, largou tudo, fez uma declaração pública, largando tudo isso. Mais tarde ele faz uma declaração pública também, que estava entrando na doutrina espírita. Vocês veem a nobreza de alma, né? Ele abriu mão de status, poder, dinheiro, tudo. Vocês imaginam hoje uma pessoa que seja vereadora, já vive bem. Deputado, então, mais ainda, senador, hoje no Brasil, nossa, é milionário, né? Não é verdade? Ele abriu mão de tudo isso. Inclusive, conta-se que um dia ele foi atender uma senhora, chegou uma senhora, e ele, como sempre, atendia de graça. Mas nessa época já estava tão pobrezinho, que ele atendia na farmácia de um amigo, ele não tinha nem consultório mais. Um amigo deu uma salinha para ele e atendia lá. E chegou uma senhora para ser atendida, foi atendida de graça, né? E pediu também remédio, atendimento para o filho dela, que estava doente. E Bezerra prescreveu tudo direitinho para ela, para o filho. Aí a senhora falou para ele: doutor Bezerra, eu não tenho dinheiro nem para comprar comida para o meu filho, quanto mais comprar esses remédios. Bezerra, como sempre, foi, olhou os bolsos dele, para variar, não tinha nada, como sempre, ele dava tudo. Ele ficou, olhou a gaveta, olhou o bolso, não tinha nada para dar para aquela senhora. Aí ele olhou na mão dele, ele tinha um anel de formatura dele de medicina. Ele tirou o anel, falou: a senhora vai, transforma isso em dinheiro e compra os medicamentos para você e seu filho. Isso é verídico, pessoal, não é assim inventado, não. Só que estou inventando, não. Todos os historiadores contam da mesma forma. No filme também foi muito bem retratado. E ele continuou atendendo nessa farmácia do amigo, né? Mas ele era tão humilde que ele não pedia nada para ele, nada, nada. Esse amigo dele que sabia, porque nessa época ele já era casado, tinha filhos e tudo mais, esse amigo dele é que pedia por ele. Falou: doutor Bezerra está precisando de comida na casa dele, está precisando disso, está precisando daquilo. E ele recolhia entre os próprios amigos alguma coisa para o Bezerra. Mas sabe o que Bezerra fazia? Muitas vezes vinha um paciente lá precisando, né, atendimento médico, e muitos dizendo das dificuldades materiais, de alimentos e tudo mais. Ele ia lá, pegava aquilo que era para a família dele, que ele tinha ganho, e doava. Vocês imaginam o coração que tinha essa pessoa, o nível de desenvolvimento que tinha esse espírito. Conta-se que uma outra vez um homem o procurou, era um senhor que estava desempregado e doente. E foi tratado, tudo mais. E pediu, né, também ajuda ao Bezerra, além da receita e tudo mais. E Bezerra, como sempre, falou: puxa, não tenho nada. Não tinha nada, nessa hora não tinha mais relógio, não tinha mais anel, não tinha mais nada para dar. Aí ele fala assim, pergunta ao senhor: você acredita
na Nossa Senhora? O senhor fala, eu acredito. Então, ele pega, dá um abraço apertado nessa pessoa e diz, esse abraço é em nome dela. E repita esse gesto com todos os seus familiares em casa. Daí uma semana, essa mesma pessoa voltou ali no consultório Bezerra para agradecer. Ela tinha se curado e tinha arranjado emprego. Ele, para nós, espíritas, foi um grande dirigente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E ele foi um grande lutador, porque ele tentou conciliar, tanto em nome do amor de Jesus, os místicos, os cientistas e os religiosos. O lema dele, o slogan dele era Deus, Cristo e Caridade. Sempre foi assim, Deus, Cristo e Caridade. E no ano de 1900, Bezerra foi acometido de violento ataque de congestão cerebral. Deve ser um AVC, eu acredito. Eu não sou médico, mas deve ser um AVC, né? Que o deixou num leito e de onde não mais se levantaria. O Dr. Bezerra de Menezes desencarnou sem deixar bem material nenhum para sua família e dado o seu espírito missionário e a riqueza de alma que ele tinha. Amor ao próximo, solidariedade, abnegação e desprendimento foram e são as suas heranças. E aqui nesse finalzinho que a gente vai entrar no nosso tema, que é o do tempo. Aí o biógrafo, que no caso que é o Rogério, fala o seguinte: o tempo da vida do Dr. Bezerra de Menezes é uma vida de exemplo de probidade, de amor ao próximo, em que ele ganhou, segundo a opinião do biógrafo, 50 encarnações em uma só. 50 encarnações em uma. Né? Aí ele completa: não precisamos fazer tanto, mas podemos ganhar talvez meia, uma, um quarto, duas talvez encarnações, tentando um pouco, usando bem o nosso tempo. E aí que nós chegamos no tema da nossa palestra, o uso do tempo. Bezerra de Menezes é um exemplo para nós de como ele usou o seu tempo. Está aí na biografia dele, fica o exemplo para nós de como ele usou o seu tempo aqui, que ele teve nessa encarnação. E aí então nós vamos falar agora sobre esse texto da redação Momento Espírita, que é o uso do tempo. Para quem não conhece, a redação Momento Espírita é um órgão ligado à Federação Espírita do Paraná. Quem tiver curiosidade, é só entrar no site, né, Redação Espírita, lá tem os textos, e tem os textos por assunto. É muito vasto, é muito bonito. Né? E a Casa do Caminho usa bastante, a Sandra também pesquisa muito para dar esses textos para nós. Tá bom? Bom, todos nós temos uma conta corrente aqui, né, pessoal, nessa encarnação. Como o Bezerra também teve, nós também temos. Todo dia o Pai bondosamente nos dá 24 horas, né? 24 horas na nossa vida. Né? Isso dá 1.440 minutos por dia para nós, o Pai nos dá. 720 horas por mês, 43.200 minutos por mês nós temos que o Pai nos dá. Todo mês, todo dia. Né? E aí vai por ano afora. Imagina quanto dá isso em ano, né? Dá um numerão. Tudo isso o Pai nos dá. E aí o texto do Momento Espírita fala que as horas, os dias, minutos, segundos, são todos iguais para todos nós. Ninguém aqui tem uma hora de 65 minutos, né? Nem de um ano de 35 dias. Ninguém tem. Todo mundo tem as mesmas coisas. O mesmo tempo disponível que o Pai nos dá. O que nos diferencia, o que é diferente para cada um de nós, é o que nós fazemos com esse tempo. Que aproveitamento nós damos para esse tempo. Cada um aqui usa de um jeito. Não é verdade? Ninguém usa igual. A quantidade, isso que o Pai nos dá, é o mesmo. Igualzinho para todo mundo. Agora, como nós usamos esse tempo, aí é individual. Aí entra aquele fundamento nosso da doutrina, né? O famoso livre-arbítrio.
O Pai nos dá de bandeja. Fala, bom, agora você decide o que você quer fazer. Né? O famoso livre-arbítrio. O texto ainda continua. É necessário que façamos uma análise de como estamos usando o nosso tempo. Que nós estamos usando o nosso tempo? Estamos, né, pessoal? A gente assiste televisão, a gente vai ao cinema, a gente vai passear, a gente sai para comer, a gente sai para visitar, a gente lê jornal, revista, enfim. Nosso tempo está assim, nem que seja para descansar e dormir. Estamos gastando o nosso tempo, cada um da sua forma. Aí o autor do texto aqui, no Momento Espírita, ele dá mais uma cutucadinha na gente. Ele pergunta assim: nos cabe a reflexão sobre qual a qualidade do uso do nosso tempo. Aí já apertou, né? Usar nós usamos. E com que qualidade? O que ele quer dizer com isso, qualidade? Qualidade não é que a gente está usando bem o tempo para nossa diversão, não. É no outro sentido que ele quer dizer. Vocês se lembram de um filme, a história de Benjamin Button? Acho que várias pessoas assistiram aqui. Não é? A história fantástica de Benjamin Button, se não me engano, é isso, né? A Cris conhece, a Cris mexe com isso daí tudo, sabe lá na locadora. É isso mesmo. Perguntar de filme para a Cris é covardia. O curioso caso de Benjamin. Melhor ainda, essa palavra curioso se aplica mais ainda. Esse filme, pessoal, é um conto do Scott Fitzgerald. Ele fala aqui que é uma maravilhosa fábula sobre o tempo. Conta o caso de uma pessoa, no caso do Benjamin, né, que ele vive ao contrário da gente. Ele nasceu velho e vai virando criança, vai rejuvenescendo. E por que isso é interessante e tem a ver conosco aqui? Porque quando a gente assiste o filme, a gente começa a ver a reação do Benjamin para cada caso que acontece quando o seu corpo físico vai mudando, e ele também, a mente, pensamento e tudo mais, vai ficando não idoso, vai ficando mais jovem. Eu não vou contar o fim do filme, senão não tem graça, né? Mas ele vai rejuvenescendo. E é interessante como o Benjamin aproveita passo a passo cada etapa que vai acontecendo da sua vida, só que diferente de nós, ao contrário da gente. Até eu li uma vez aqui um texto que era uma adolescente que falava assim, ela estava filosofando na beira da praia e estava assim olhando com os amigos, está um dia chuvoso, ela falou, puxa vida, né? Quando a gente é jovem, a gente não tem nada daquilo que a gente precisa. Eu queria ter um carro, não tenho. Eu queria ter um emprego, não tenho. Eu queria ter tudo que os adultos têm. E depois, mais para frente, vai acontecer o contrário. Porque quando a gente é jovem, a gente tem disposição, tem saúde, tem tudo. Mas tem que estudar, tem que arranjar emprego, tem que trabalhar, né? Tem depende dos pais, tem a disciplina, tem a condição financeira, depende tudo dos pais. E na frente a coisa inverte. É isso que esse filme retrata. Quem puder assistir, recomendo. Ele é muito interessante. É uma história gostosa de assistir, né? Muito boa, né? E a gente pode analisar sobre esse aspecto. Como o Benjamin aproveita da sua forma cada etapa da sua vida. É muito bonito mesmo. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui agora para vocês. Dá licença. Qual é mais importante? Gastar tempo com a gente mesmo ou com o próximo? No fundo, as duas coisas são muito, muito importantes. A gente tem que gastar tempo com a gente para se cuidar. Porque se a gente tiver autoestima baixa, a gente estiver triste, deprimido, não estiver bem de saúde, como é que eu vou ajudar o próximo? Então eu tenho que gastar tempo comigo. Com o próximo? Também, com certeza.
problema todo em gastar tempo com a gente, pessoal, fica na dosagem. Né? Tudo que faz mal para nós aqui na nossa sociedade não é o uso. Kardec já nos fala isso bastante no Livro dos Espíritos, não é isso, se não me engano. Que não é o uso que nos faz mal, mas sim a forma como nós usamos. Então, se eu me trato e não sou egoísta, não sou orgulhoso, perfeito, é bom. Mas se eu me trato, quero tudo para mim, só para mim, e quero cada vez mais, errado completamente. Por isso que tem que haver esse equilíbrio entre o tempo que a gente trata da gente e o tempo que a gente trata o próximo. E quando a gente fala aqui sobre cuidar de nós mesmos, nós voltamos aqui numa palestra que algum tempo atrás eu dei para vocês sobre aquela, será que buscamos o que queremos? Quando a gente fala de cuidar da gente mesmo, a gente tem que ter objetivos muito claros. Não pode ficar com objetivos assim, eu quero aprender artesanato. Tá bom. E fica nisso. Não fala que tipo de artesanato. É com madeira, vidro, tinta. Não define, você não define. Né? Quando eu vou fazer isso? Nem pensou. Aonde eu vou fazer isso? Não sei. Vocês concordam que é muito difícil de atingir esse objetivo, de gastar tempo com isso, no ato de aprender artesanato? Eu preciso definir. Né? Eu gosto de madeira, eu vou fazer artesanato de madeira, vou fazer lá no SESI, no SESC, numa escola particular. Vou começar mês que vem, agora eu vou terminar. Aí o objetivo fica melhor. Aí você pode até gastar o seu tempo nesse curso que vai dar certo. Agora, se as coisas ficarem no ar, você está gastando tempo, mas sabe com o quê? Filosofar. Fala assim, eu vou começar, deixa eu ver, acho que mês que vem, quando der sobrar um tempinho. Eu não sei bem se eu quero trabalhar com madeira, com sisal, com vidro, eu vou pensar ainda. Onde vou fazer? Estou com preguiça de pesquisar agora, não vou nem pesquisar. Mas tudo isso que eu estou falando, essa filosofia toda que eu estou falando aí, nesse ato tão simples de aprender artesanato, é tempo que você está gastando. Você está pensando, usando, só que não para aquilo que efetivamente você queria fazer, mas divagando em torno dele. Então é muito claro que quando você quiser fazer alguma coisa para você, investir um tempo em você, faça com objetividade, com clareza. Isso é muito importante. O texto ainda nos fala, o tempo para as coisas da alma também tem merecido prioridade? Isso é pergunta para nós. Vocês lembram que a gente conversou aqui também sobre alimento material, alimento espiritual, alimente a alma, alimente o corpo, os dois são importantes? Isso é muito verdade. E é nesse sentido que a gente fala quando é o caso de cuidar da alma, é o alimento espiritual. Alimento material a gente sabe como conseguir, não é? A gente pega os alimentos light, dietéticos, produtos naturais, de qualidade, de marca boa, tudo isso a gente sabe. E o alimento espiritual? A alma. Orações. Em primeiro lugar, orações. Converse com o seu espírito protetor, com o seu anjinho da guarda. Faça suas orações diárias, se possível. Faça o evangelho no lar. Leia obras que te engrandecem, que te dão boas energias. Frequente os centros que nós estamos fazendo aqui agora, hoje, aprendendo, conversando um pouquinho entre nós sobre a doutrina, sobre o ensinamento de Jesus. Receba o passe, que é uma energização. Tudo isso é cuidado da alma. Aí estamos investindo o nosso tempo. Né? E isso é muito bom. Né? E aí o texto coloca algumas perguntas que a gente vai só refletir. Há quanto tempo não nos dedicamos 5 minutos para ligar para um amigo distante? Ou simplesmente ligar para um amigo? Hoje está mais fácil, hein? Ninguém pode reclamar que não dá, né? As redes sociais, WhatsApp, internet, é muito rápido e fácil, né? Então, mesmo assim, muitas vezes a gente esquece de perguntar se ele está doente, porque estava doente, né?
Há quantas semanas ou meses não conseguimos, aqui são exemplos, pessoal, visitar a avó carinhosa, a tia querida ou um outro parente com quem temos importantes laços emocionais? Nós não gastamos tempo com isso. Isso é tudo colocação que o autor faz, para a gente refletir, né? E além desses que não são caros, tem sobrado tempo nas nossas horas para os desconhecidos? Aqui, ó, desconhecido, como é que eu vou dedicar meu tempo a desconhecido? Aí a resposta, acho que muitos aqui já sabem, é o trabalho de caridade, né? Temos reservado algum tempo na semana para um trabalho voluntário, para nos dedicar a uma causa importante, para ajudar alguém pelo simples exercício de solidariedade? Gastar tempo com os outros, pessoal, é caridade. Mas a caridade não na forma de dar um cheque, dar o dinheiro. A caridade como Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, pergunta, né, aos espíritos superiores qual o verdadeiro significado da caridade por Jesus. Na época, Jesus, quando viveu aqui com a gente, não usava a palavra caridade, porque ninguém entendia o que era caridade naquela época. Jesus usava 3 definições para englobar a caridade: benevolência, quer dizer, fazer o bem pelo próximo; indulgência, compreender as limitações do próximo; e perdão, desculpar sempre. Vejam a profundidade disso, é muito mais que caridade. Caridade parece dar a impressão, não é? A gente fala caridade, dá a impressão assim de dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, dar uma cesta básica, dar dinheiro, dar cheque. Isso é importante? É importante, mas isso vai para o corpo material. Exatamente. E aí nós vamos alimentar, né, o corpo espiritual. É um alimento espiritual que nós damos. Aqui na casa, quem já participou dos nossos trabalhos aqui, sabe que quando a gente recebe as famílias aqui, por que a gente faz uma palestra aqui com eles? É para recepcioná-los. Todas as famílias vêm aqui com as crianças, tudo mais, a gente recepciona, conversa com elas, dá uma palestra como nós estamos dando hoje aqui para vocês. Elas recebem um passe lá dentro e depois tomam um lanche comunitário com a gente. A gente dá guaraná, dá sanduíche, dá pirulito para as crianças, brincamos com as crianças, conversamos com as crianças, conversamos com as famílias. E aí nessa época, nessa hora, a gente pede muito à espiritualidade que nos dê muito conhecimento, muita sabedoria para, além do alimento material, proporcionar a essas famílias o alimento espiritual, de fé, esperança. A gente sabe as dificuldades que as pessoas passam. Para nós, tirarmos 1 quilo de arroz ou de feijão não vai fazer a gente passar fome. Para eles vai. Por isso que é tão importante o alimento material e o alimento espiritual. É isso que Jesus quer dizer. Para eu sempre lembrar dessa definição de Jesus, eu lembro a Matilde sempre falava para fazer as siglas, né? Então aí eu sempre decoro assim, é o BEIMPER. Benevolência, indulgência, perdão. BEIMPER. É a mesma coisa que quando a Matilde me definiu o perispírito, né? Era um MOB. Lembra do MOB? Matilde deu aula para mim. É um MOB, modelo organizador biológico. Isso depois uma outra hora eu explico para você o que é isso, mas é só para exemplificar. E sobre a caridade, pessoal, eu acho que já contei aqui, mas vai dar tempo de contar outra vez. Eu acho que é bom. Tem gente que acha que não conhece. Eu adoro os casos do Chico. Tanto que agora, Renato, eu acabei de comprar na Boa Nova esse livro que lançaram agora do Chico. Como é que chama? Não é Vivendo com o Chico. Está acabando de ser lançado, eu comprei dele. Depois eu lembro o nome dele. E eu adoro contar os casos do Chico, porque os casos do Chico são verídicos. Tá? Eu acho que 99% dos casos são verídicos. Ninguém inventar coisa do Chico. E sobre caridade, a gente sempre fala aqui para todos, né, para todos, caridade dá a impressão que quando a gente vai gastar tempo, material, energia com alguma coisa para ajudar um desconhecido, a gente está dando, a gente está doando. Eu estou emprestando, eu estou fazendo alguma coisa para alguém. Totalmente errado.
Quem já participa de alguma obra de caridade sabe que quem mais recebe é aquele que dá. Não é aquele que está recebendo, não. É esse que está. Se você está dando alguma coisa, está fazendo a caridade, você vai receber isso em troca. A espiritualidade vai te brindar de alguma forma. Talvez não seja como a gente espera. Muita gente espera num carro novo, uma televisão nova, uma roupa nova, uma camiseta. Não. Mas virá numa informação, numa intuição, numa saúde, numa cura. Alguma forma, a espiritualidade vai te retribuir esse ato de caridade. E aí conta-se que o Chico, lá em Pedro Leopoldo, ele trabalhava como escriturário, né? Todo mundo sabe que era muito simples, ganhava muito pouquinho. E lá ele ficou sabendo, em Pedro Leopoldo, que existia uma senhora que estava precisando muito de ajuda, e ela tinha uma filha que era deficiente total, totalmente passiva, ficava na cama, parada, não tinha reação nenhuma, deficiente física e mental. E ela passava muitas dificuldades. E o Chico, como sempre, coração de ouro, foi lá visitá-las. E eu vou chamar essa menina de Lolita, né? E ele foi lá visitar a mãe, a Lolita, conversou com elas, tudo, fez as preces. E aí, toda semana, o Chico passava lá para dar uma ajuda. Levava algum mantimento, quando ele podia, algum medicamento, uma palavra de consolo, né? Ele praticava o bem-ímper, né? Benevolência de urgência, perdão, com essa família, da forma que ele tinha aprendido com o ensinamento de Jesus. Ele foi. E aí, uma noite, ele estava trabalhando no centro espírita dele, nos trabalhos de orientação espiritual. Ele pergunta aos espíritos, né? Por que a Lolita tinha essa prova ou expiação tão difícil, né, de deficiência total? Mas eles falam que a Lolita, em outras encarnações, havia sido uma grande dançarina de essa dança flamenco, dança espanhola, flamengo. Tinha sido muito linda, bonita demais, dançava muito bem, tinha o dom da dança, né, com toda aquela beleza, aquela sensualidade, e com isso ela desencaminhou muitos homens, desfez famílias, e ela estava voltando para o seu resgate naquelas condições que ela estava nesta encarnação, deficiente mental e física. Aí, nesse dia, Chico sai e ele compra um botão de rosa vermelho púrpura. Um botão de rosa muito bonito, vai para a casa da Lolita. E lá, a mãe pergunta por que ele trouxe aquela rosa. Ele falou, não, é um presente que eu vou dar para a Lolita. E ele vai e coloca do lado, na cama da Lolita. Mas a Lolita não tem reação nenhuma. Chico foi com a esperança que ela tivesse alguma reação, né? Mas os olhos, qualquer movimento, mas não teve. E ele tinha comentado isso com a mãe dela, falou, olha, hoje eu tenho a esperança que a Lolita vai dar alguma resposta, vai ter alguma reação, né? E ele fica ali, mas nada acontece. Ele fala, tá bom, né? Ele começa a se despedir. E na hora que ele vai falar, até logo, para a Lolita dar um beijo nela, ela balbucia uma palavra. Aí ele presta atenção, ela fala, Jesuso. Jesuso. Chico fica impressionado, né? E fala para a mãe dela. Falou, ela tentou falar Jesus. Está vendo? Ela reagiu. Ela teve uma reação. Talvez agora ela comece a ter uma melhora. E Chico vai embora todo otimista. É tão otimista que no seguinte ele volta para ver se o processo continua, se a Lolita ia ter mais reações. Só que ao chegar lá, ele vê que tem um agito na porta da casa, a mãe está lá e ele fala, ué, eu vim ver a Lolita. A mãe fala, Chico, a Lolita desencarnou essa noite, ela partiu. Chico fica muito triste, lógico, mas coração de ouro, ampara, né? Volta a praticar o bem, ampara a mãe, os familiares e tudo mais. E o tempo corre. Depois de vários meses, só lembrando que Chico teve 3 grandes problemas de saúde. Pulmões, quando ele trabalhou na tecelagem,
vista, quando ele psicografou demais, que sangrava, né? E angina no coração, ele teve uns problemas de batimento cardíaco. Muitos meses depois, Chico está no quartinho dele deitado, ele vai deitar, faz a prece, deita, aí ele vê um vulto se aproximar, um vulto luminoso, mulher. Vem, rapidamente, dá um passe aqui na região, no cardíaco dele, no chakra cardíaco dele, rapidamente e vai embora. Isso se repete durante 7 noites. Depois disso, o Chico tem as crises fortes de angina, coração. Ele foi tratado, tudo mais, se recuperou. Aí ele entendeu por que aquela entidade tão superior vinha toda noite dar um passe aqui na região cardíaca dela. E aí ele se cura. Mais tarde ele está deitado, esse mesmo espírito se aproxima. Ele pergunta, posso te perguntar quem é você? Aí ela fala, Chico, você me conhece muito bem e vai se lembrar de mim por uma só palavra, Jesus. Era a Lolita que vinha agradecer tudo que Chico havia feito por ela e pela mãe. Por isso vocês veem, a espiritualidade é tão sábia, é tão nobre, que ela sempre devolve aquilo que nós entregamos. E só para falar aqui a última frase do texto, está na hora, né? É a última frase do texto, que é muito bonita, e eu vou ler exatamente como está lá, porque é muito importante para nós encerrarmos tudo isso que nós conversamos. O autor fala, façamos dos dias que dispomos nesta existência verdadeiro presente de Deus, o melhor emprego possível, utilizando sabiamente esse tesouro valiosíssimo. Muita paz a todos. A fábula fica para outra vez, não deu tempo, estava aqui. Foi a falta de tempo. Tá funcionando. Gente, agora é chegado o momento de alguém participar, fazer uma pergunta, uma colocação, complementar alguma coisa. Um de cada vez, tá? Vamos distribuir as senhas. Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar? Ficou tudo tão bem explicado, né? Ninguém? Mas é que tem que o pessoal da internet ouvir. Então, eu não ouvi direito como o senhor falou que essa pessoa dizia Jesus. Eu li e ela falava Jesuso. É isso? Você falou Jesuso? Agora foi Jesus. É porque ela tinha dificuldade, inclusive, na fala, né? Ela era totalmente paralítica e ela balbuciou, ela nem falou, ela balbuciou Jesus. O Chico, até que o Chico teve dificuldade para entender pela primeira vez, porque ela falava, obrigado, menino. Oi. Você falou tanto do Chico, e eu queria que você comentasse a respeito daquela frase que ele tinha na cabeceira da cama. Isso também passa. Alguma coisa parecida. O Chico usou muito isso. Aliás, Chico usou porque, como todo humano, ele também tinha suas limitações, né? E fazia as suas reclamações. Quem assistiu o filme lembra, né, que o Chico reclamava de muitas coisas, né? E o Emmanuel, muitas vezes, dava ali um ensinamento e um puxão de orelha. E um deles foi esse. Lembro também que o Chico perguntava para ele, o que eu preciso fazer, né, para ser um bom cristão e tal? Disciplina. Mas, o que mais? Disciplina. Disciplina. Né? E tudo passa também foi isso, porque o Chico uma hora começou a reclamar muito, reclamar. Emmanuel falou para ele, olha, isso passa. Ah, mas está assim. Isso também passa. E aí o Chico adotou, felizmente, isso para si também como filosofia de vida. E nos ensinou, graças a Deus. Então, quando a gente está numa dificuldade, é tão importante a gente saber que tudo tem o seu tempo e isso passa. Mas também lembrar que quando nós estamos no topo, né, da beleza, do poder, da inteligência e tudo mais, isso também passa. Verdade.
Por isso que é mais um motivo para a gente admirar o Dr. Bezerra de Menezes, o Chico. O Chico vendeu mais de 4 milhões de livros, pessoal. A Zíbia Gasparetto, que a gente conhece pouco na doutrina espírita, está milionária, vendendo os livros que ela vende. Imagina o quanto o Chico estaria rico se ele tivesse vendido realmente os livros dele. E o Bezerra também, como senador da República, vocês imaginam hoje os senadores de Brasília quanto eles ganham, né? Então, imagina o Bezerra abrindo mão de tudo isso. São espíritos realmente que servem como modelo para nós. Obrigado, pessoal. Muita paz a todos. Nós que agradecemos, tá? Obrigada. Acho que não sei se eu liguei. Aqui, Matheus. Senão não tá. Bom, gente, depois de tanto ouvir coisas boas, né? É chegado o momento de nós concentrarmos tudo que nós temos de bom em nosso coração para poder fazer a doação de amor para todos aqueles irmãos nossos que estejam necessitando. Então, nós vamos encaminhar as nossas vibrações para aqueles que estão privados de liberdade, os que estão doentes do corpo físico, doentes do espírito, da alma, por aqueles nossos familiares difíceis, vibrar pelos nossos pares nos nossos ambientes de trabalho, aquelas pessoas que muitas vezes nos irritam, nos tiram do sério, vibrar pelos nossos inimigos, pelos nossos amigos, enfim, vibrar por todos aqueles que estejam precisando nesse momento de amparo, de proteção, que essas pessoas possam ter em mente que realmente tudo passa e que dias melhores virão. E sendo assim, nós vamos encerrando os nossos trabalhos nessa parte agora da tarde, nos encaminhando para o passe, pedindo para que todos fiquem serenos, tranquilos e em silêncio, para que os trabalhos continuem. Que assim seja, graças a Deus.